A economia brasileira cresceu 2,9% no ano passado. Um resultado maior do que economistas previam. E alcançado principalmente por causa do desempenho do primeiro semestre. Depois de passar 3 meses no sufoco, Claudiana conseguiu um emprego com carteira assinada no início do ano passado. Formada em administração de empresas, recomeçou do zero e em poucos meses foi promovida. Eu pude voltar a dar foco realmente nos objetivos, né? Era poder dar um pouco mais, né, na educação do meu filho, poder fazer uma troca de uma geladeira, né, em casa. A gente consegue, né, se dá esse prazer também, né? A empresa em que ela trabalha presta serviço para os setores de mineração e óleo e gás, que alavancaram o resultado da indústria no ano passado. Esse aumento levou a empresa onde a Claudiana trabalha a contratar mais funcionários. A gente aumentou 64% o nosso número de colaboradores de 2022 para 2023. A gente tinha 2.289 em 2022 e a gente foi para 3.755. O Produto Interno Bruto, que é a soma total de bens e serviços produzidos no Brasil, cresceu pelo 3º ano seguido. Com safras recordes de milho e soja, a agropecuária impulsionou a economia. O setor teve o melhor desempenho anual em 28 anos. Ainda assim, o setor de serviços, que é o que mais emprega no país, foi responsável por quase metade do resultado positivo do PIB. O PIB somou 10 trilhões e 900 milhões de reais no ano passado. E o Brasil subiu 2 posições e voltou a estar entre as 10 maiores economias do mundo. Estados Unidos e China lideram o ranking. O lado negativo do PIB veio dos investimentos, que caíram 3%. A taxa de investimento ela tem uma relevância muito grande para a economia porque ela mede a nossa capacidade produtiva, o nosso crescimento futuro, o nosso PIB potencial. Então, quando a gente vê uma queda, como a gente viu em 2023, de 3% numa taxa tão importante, isso gera um alerta com relação à sustentabilidade do crescimento no médio prazo. O crescimento da economia ficou concentrado nos primeiros meses do ano, com o boom do agronegócio. Observamos também o consumo das famílias. O consumo das famílias foi muito mais forte no primeiro semestre, vis-à-vis o segundo semestre do ano. O consumo das famílias teve grande influência no PIB, com a alta de 3,1% em relação a 2022. De 22 para 23, a gente teve uma expansão fiscal muito grande, né? De transferência de renda, expansão do Bolsa Família, aumento de salário mínimo. 2023 foi um ano que a inflação cedeu muito. E para as famílias, né, deflação de alimentos, né, foi muito bom. Então isso é poder de compra para as famílias, podendo, né, elas consumirem não só mais serviços, mas também, como a gente diz, né, alimentos. O governo também aumentou os gastos em áreas como saúde e educação. Roger nunca pensou em poder bancar uma viagem para a família. Ele batalhou para ir de estagiário a engenheiro de planejamento na empresa. E a renda melhorou. Está proporcionando para minha família também viagens, passeios, onde a gente antigamente não fazia e hoje está tendo essa oportunidade. Então, acho que isso está agregando bastante hoje para mim. É mais fácil enxergar o PIB do Brasil em 2023 na imagem do Porto de Santos, nossa principal porta para o mundo. Mais da metade de toda a movimentação de cargas veio do agronegócio. Graças à força do campo, os números de Santos bateram recordes. Passam por aqui 5 milhões e 400 mil containers. Passam por aqui milhares de toneladas de grãos, com destaque para o soja, para o milho, para a celulose e para os fertilizantes. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Esses 5 estados representam mais de 80% do PIB nacional conectados ao Porto de Santos. Todos os dias, 15 mil caminhões descem a Serra do Mar e chegam ao Porto de Santos. Essa é uma estrada de mão dupla. Enquanto a produção agropecuária viaja a caminho da China, da Europa, dos Estados Unidos, no outro sentido chegam dólares ao Brasil. No ano passado, as exportações cresceram 9%, enquanto as importações caíram pouco mais de 1%. Na prática, isso quer dizer que o comércio com outros países deu uma grande contribuição para o crescimento do PIB no ano passado, segundo o IBGE. Nas lavouras de Goiás, o clima ajudou na safra fora da curva e de qualquer previsão. E a colheita do primeiro semestre do ano ainda vendeu fácil.
porque o dólar estava favorável para as exportações. Quando um setor tão importante quanto o agro vai bem, gera mais renda local. E essa renda local gera mais consumo. Mais consumo traz mais emprego. Mais emprego traz mais qualidade de vida e novos investimentos, que traz novos ciclos de prosperidade e crescimento. Esse economista explica que o resultado do PIB no ano passado veio da oferta do que foi produzido. Você teve uma safra muito grande, você teve também investimentos em plataformas de petróleo, investimentos em minério de ferro, em plantas de tratamento de ferro, que permitiram um grande crescimento da economia. Essa é a marca do ano passado. É um crescimento que vem mais pelo lado da oferta do que pelo lado da demanda. Porque pelo lado da demanda, a gente ainda está passando por uma taxa de juros muito alta. Os juros altos explicam, em parte, o desempenho ruim de setores da indústria, que precisam de financiamento para aumentar a capacidade de produção com mais tecnologia. Em 2022, essa fábrica de embalagens investiu na compra de uma impressora, pensando em crescer 22% no ano passado, mas atingiu 7%. Esperávamos um mercado mais comprador, um mercado mais ativo e não foi o que aconteceu. Mas estamos começando a colher agora os bons frutos do investimento que foi feito no passado. Na avaliação desse economista, é importante que haja um aumento da participação da indústria no crescimento do país. A questão industrial preocupa porque quando a indústria contrai, quer dizer que a tecnologia brasileira está patinando, né? Quando o setor industrial se expande, os salários crescem muito, né? Então isso é algo que a gente precisa prestar atenção no Brasil, né?